Bem-vindos ao canal. Agora vamos para mais uma notícia. Moraes, Toffoli, Nunes Marques, Joaquim Barbosa e Ciro Nogueira no mesmo rolê. A comemoração do aniversário do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no Bar dos Arcos, em São Paulo, reuniu ministros e ex-ministros da corte. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Toffoli completou 55 anos no último dia 15 e fez a comemoração no fim de semana seguinte à data. O ministro Alexandre de Moraes, e chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Almirante Flávio Rocha, os dois últimos aliados do presidente Jair Bolsonaro, estavam no rolê. O ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao STF, também esteve presente e até subiu no palco para cantar, segundo o jornal paulistano. Ainda de acordo com a Folha, a festa começou no horário do almoço e se estendeu até a noite. Para Lewandowski, tese do PL, se confirmada, anula toda eleição. O ministro do TSE defendeu a decisão de Moraes que cobrou um relatório com dados do primeiro turno. Ao comentar sobre a tese do Partido Liberal a respeito das urnas eletrônicas, o ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, declarou que, se confirmada, poderá anular toda a eleição. Segundo ele, os resultados para deputados, governadores e senadores também seriam cancelados, não apenas a eleição presidencial. Se o defeito está nas urnas, está tanto no primeiro quanto no segundo turno. Se alegar defeito e colocar em xeque toda a votação no segundo turno, evidentemente esse defeito estaria no primeiro turno e aí teria que anular toda a eleição para senador, deputado, governador, disse. A fala do ministro foi dita à imprensa antes de o PL realizar uma coletiva para esclarecer dados do relatório. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, deixou claro que eles estão questionando apenas as incoerências do resultado do segundo turno. Abre aspas, não se trata de pedir outra eleição. Não tem sentido, pois é um processo que envolve milhares de pessoas. Essa nunca foi a nossa intenção. Não estamos discutindo a eleição, estamos discutindo a história do Brasil, disse o ex-deputado. Em Brasília, senadores entram com pedido de impeachment de Luiz Roberto Barroso. Os senadores Eduardo Girão, Luiz Carlos Eise, Stevenson Valentim, Lazier Martins e Plínio Valério realizaram uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira 23, no Senado Federal, para anunciar que entraram com um pedido de impeachment de Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, nos senadores da República, que respeitamos os brasileiros, e a Constituição Federal, estamos aqui agora entrando com um pedido de impeachment robusto, do ministro Luiz Roberto Barroso, embasado no trabalho feito com juristas, disse Girão. Nós, senadores da República do Brasil, que respeitamos os brasileiros e a Constituição Federal, estamos entrando aqui com um pedido de impeachment robusto do ministro Luiz Roberto Barroso. Um dos pontos centrais seja uma atitude do ministro como uma atividade política partidária que quebrou a harmonia e independência entre os poderes, quando ele veio nessa casa, nas vésperas da votação da PEC do voto auditável, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, e ele fez reunião com lideranças partidárias e, após essa reunião, deputados que eram a favor do voto auditável foram substituídos por deputados que eram contra o voto auditável. Segundo ponto, o ministro Luiz Roberto Barroso não se declarou suspeito quando ele fez palestras sobre a legalização do aborto no Brasil e a legalização das drogas, como a maconha. E o terceiro e último ponto, todo mundo viu na semana passada um jantar privado
entre o ministro Luiz Roberto Barroso com a presença do advogado do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o doutor Cristiano Zanin. Então, aquela imagem foi muito forte para o cidadão de bem brasileiro, porque o ministro Luiz Roberto Barroso votou nos processos do Lula, na anulação dos processos do Lula, na 13ª Vara de Curitiba, ou seja, ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que ele se candidatasse, que o ex-presidente Lula se candidatasse nessas eleições. A gente vai protocolar, assim que terminar essa coletiva, na presidência do Senado. Me diga aqui nos comentários o que você achou. Isso é muito importante.